Olá, meus caros, estão aqui. Nessa edição a gente vai falar acerca do feminismo, ou das feministas, do movimento pelo qual pretende tirar aí a mulher do poder patriarcal, de ser subjugada pelo marido. Esse não seria talvez o problema, mas sim o extremismo. É disso que a gente vai falar, desse movimento e da ideologia que está por trás desse movimento. Já quero dizer de antemão que o que eu vou falar aqui não é para defender uma bandeira ideológica, contra-argumentando ou sendo contra uma outra. Muito pelo contrário. Até porque eu não sou alienado, bitolado, que não consegue enxergar os erros da própria ideologia que muitos aí, as pessoas acabam seguindo e vão a ferro e fogo até o fim da vida, achando que aquilo é uma verdade absoluta. Lembrando que a única verdade é Cristo que nos liberta. Ideologias humanas não são ideologias de Cristo, ainda que tenha um fundo de verdade, porque toda ela vai ter sim o pró e o contra, tá? Agora tem gente que está muito presa à ideologia, que só vê exatamente o pró, só vê a coisa boa, não vê a coisa ruim, o contra. Isso é muito lamentável, principalmente para quem é cristão, que deve examinar tudo e reter o bem. Já deixo isso claro aqui no início desse comentário. Se inscreva no canal se você não é inscrito e dê o seu like. Pois bem, o movimento feminista, ele começa com o seu boom, vamos dizer assim, começa se destacando com a Simone de Beauvoir, uma francesa, que fez um livro intitulado, em 1949, de O Segundo Sexo. Essa Simone de Beauvoir, que chegou, entre aspas, a ser casada com Jean-Paul Sartre, aquele que disse que o inferno são os outros, o filósofo. Simone de Beauvoir oficialmente não era casada com Sartre, apenas tinha, vamos dizer assim, relacionamento aberto com ele. Simone de Beauvoir, ela foi uma mulher que já não aguentava ver as mulheres sendo oprimidas, sofrendo opressão dos homens. Então, ela trabalhou nesse segmento, trabalhou para trazer à luz com relação exatamente às mulheres serem subjugadas, serem humilhadas, oprimidas pelo marido ou pela figura do homem, chefe de família, que é feito aí ou configurado pela família chamada patriarcal. E nesse sentido ela tem um pouco de razão. Por isso que, em síntese, a gente não pode de fato acabar ou menoscabar, vamos dizer assim, né, menosprezar o movimento de feminismo, porque tem algumas coisas que são boas, inclusive do Evangelho, porque a Bíblia não propõe misoginia, aversão às mulheres. Eu quero ver você apontar no Novo Testamento, com conselhos. No Velho Testamento nós temos relatos históricos, é diferente de conselhos, que você encontra no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando que é para o homem respeitar a mulher, amá-la, assim como Jesus ama a sua igreja, bem como a mulher amar o seu esposo, assim como a igreja deve amar o seu Senhor. Portanto, ambos devem sujeitar um ao outro, respeitando, e a relação tem que ser, de fato, linear, igual para ambos. É o que propõe o Evangelho há mais de 2000 anos atrás. Não há nada novo. Aí vem a senhora feminista, Simone de Beauvoir, querer implementar o que ela achava que seria novo. Não era novo. Por que não era novo? Porque já estava na palavra de Deus. Agora, por conseguinte, a religião dos homens que fez uma mal interpretação da Bíblia Sagrada ou que fez vista grossa a esses argumentos, pode ter criado de fato essa sociedade patriarcal que já vinha até antes de Cristo, né, e até mesmo de alguns povos pagãos, para dizer que aquilo era de Deus e a mulher tinha que ficar quietinha no seu canto, não poderia falar e etc. E não é bem assim. Não é bem assim a proposta de Deus. Então, em 1949, com esse livro, O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir começa a ganhar destaque. Depois ela vai fazendo vários outros livros e, para
de fato, alertar as mulheres que elas sim têm poder, que elas podem se emancipar, podem sair de ser uma cozinheira, de ser uma cuidadora de filhos e de satisfazer o marido sexualmente para ter o seu emprego, a sua autonomia financeira, decidir se quer ter ou não filhos, até mesmo casar ou não. Aí já vem o extremismo, perceba. Porque não é pecado a mulher trabalhar fora, ter a sua independência financeira, decidir se quer ter ou não um filho. O errado à luz do evangelho, e aí que vem o extremismo do feminismo, é exatamente você colocar pautas que são, de fato, anarquistas, que não são a favor do evangelho, da boa nova de Cristo. Porque o evangelho propõe igualdade, propõe amor, propõe respeito, propõe reciprocidade. Um casal tem que ser recíproco. Ambos estão no mesmo pensamento, porque não podem andar juntos. Como ambos podem estar juntos se não estiverem de acordo? A Bíblia chega a nos dizer que um casal, por exemplo, se torna uma carne só. Então é um pensamento só, assim como a igreja e Cristo se tornam uma só. É mistério, o apóstolo Paulo fala nesse sentido. E aí que vem o extremismo do feminismo, porque o feminismo levantou algumas bandeiras que são até do evangelho. Bandeira da emancipação da mulher, que ela tem o seu direito, que ela tem o seu valor, tem a sua dignidade na sociedade, ok. Agora, o viés extremista desse movimento é que realmente é pernicioso. E aí já dá para comprovar na própria Simone de Beauvoir. Porque, segundo os relatos da Simone de Beauvoir, que é a grande feminista, cultuada pelas feministas, ela acabava tendo relacionamento lésbico, isso mesmo. Ela era professora na sala de aula, ela aliciava jovens. Teve evidências de 2 relatos de alunas que testemunhavam que ela teria abusado de uma menina de 17 anos quando ela tinha 30 anos, Simone de Beauvoir, né? E tinha andado com uma outra. Depois fazia uma coisa pior, aliciava jovens, meninas, para Jean-Paul Sartre fazer os seus bacanais, as suas orgias. Então você vê o tipo de feminista, é a liberação do quê? Do sexo total, a libertinagem. Porque a questão, se fosse exatamente do trabalho, a liberdade para trabalhar, para ter emancipação profissional, financeira e até a questão de cuidar, de ter ou não ter filho, ok. Agora, o liberalismo, vamos dizer assim, que na realidade é libertinagem sexual, que é o grande problema. Você acha certo fazer o que ela fez? E tem provas nesse sentido? Aí você percebe que todas as feministas estão ligadas mais ou menos nessa ideia dela. Uma professora aliciar meninas para ter casos lésbicos com ela, ou aliciar para seu, entre aspas, marido, que até poderia se configurar amante. E o que ocorre, meus caros? Aqui em Santa Catarina, nós tivemos uma menina cristã que foi, inclusive, eleita deputada estadual nesse pleito. A senhora Ana Caroline Campagnolo. Essa Ana Campagnolo, ela, desde 2011, fez uma luta ferrenha contra uma professora ideologicamente feminista e esquerdista, que aí entra a ideologia de esquerda nesse movimento, que é uma pauta de esquerda, em uma Universidade Federal aqui de Santa Catarina, onde que essa menina estava fazendo mestrado, me parece de História, e iria falar sobre o feminismo, mas de acordo com a verdade do feminismo. Porque muito se faz romance com relação ao feminismo. Diz que é a coisa melhor do mundo. Mas, vamos dizer, a mãe do feminismo, ela foi ao extremismo. Não fica só na questão da mulher ter o seu empoderamento, né, e a busca do que ela quer profissionalmente, financeiramente. Mas sim tem a questão do sexo. Que para termos uma família, de fato, é necessário nós observar isso. Porque a família é a célula mártir da sociedade. E você quer uma família de poligamia? No Brasil não é permitido a poli nem a bigamia. Bigamia é 2 casamentos, poli, vários casamentos ou várias configurações de uniões estáveis e tal.
Então, essa menina, ela foi perseguida por essa professora, porque ela queria mostrar quem era de fato Simone de Beauvoir. E a professora dizia que ela estava descaracterizando Simone de Beauvoir. E não era verdade, ela estava trazendo essas evidências que eu trouxe, que ela tinha encontros com meninas, que ela aliciava as alunas para Jean-Paul Sartre. E ela foi chamada de quê? De crentinha, de mulher que não gosta de sexo. Enfim, você procura aí, Ana Carolina Campagnolo, quem não é de Santa Catarina, procura no YouTube. Você vai encontrar, inclusive, ela falando lá em Brasília. Ela falando acerca da escola sem partido. E aí tem gente que fala que a escola sem partido é um malefício, que é uma bandeira levantada para a direita. Para começar, quem criou o movimento Escola Sem Partido não se trata, como muitos pensam, de Olavo de Carvalho. Se trata de Miguel Najib, em 2004, o movimento. Pode ter algumas pinceladas de Olavo de Carvalho, mas não necessariamente. E lembrando que o Olavo de Carvalho já foi do movimento esquerda comunista e agora cria a direita ou a falsa direita. A proposta da escola sem partido é de fato nem a ideologia de esquerda nem a ideologia de direita. Sem isso, falar de ambas. Aí muitos vão dizer que isso é censura. Censura é o que essa professora fez com essa aluna, que não deixou ela fazer uma dissertação em mestrado, um assunto que ela queria com relação ao feminismo. E isso é censura. As pessoas não analisam isso. E você pega a fala, vai ter áudios e tudo, acho que até a Ana tem canal sim. Aí você acha que isso que essa professora fez não é ideologia, não é partidarismo, não é ideologia de esquerda, moral de esquerda, contra os evangélicos cristãos, à luz do evangelho? A não ser que você é progressista do evangelho, que você acha que tudo é possível, que tudo é permitido. Para não enxergar isso, está bem patente, visível. Meus caros, eu frequentei faculdade, ainda era privada. Eu vi a ideologia nitidamente ali. Professora, já disse aqui, dizendo para a aluna, tira essa saia, coloca uma roupa adequada. Coloca. Isso não é a ditadura da ideologia de esquerda? Poderia ser da direita, estaria aqui falando da mesma maneira. Porque a gente que é do evangelho não pode optar por direita ou esquerda. E tem que analisar os dois lados da moeda para não estar falando bobagens. Uma coisa é você exatamente examinar o que é bom de uma ideologia. Uma outra é você querer ficar cego e não analisar o lado ruim dessa ideologia. Meus caros, procurem. Ah, é porque eu sou de esquerda, porque eu votei no PT, porque eu votei... Mas procurem. Eu sei que até na origem do PT talvez essas bandeiras ainda não estavam em questão, mas mais tarde começaram a culminar, essas pautas principalmente. Se isso não é contra o evangelho, se isso não é censura, colocar a ditadura da liberdade sexual, né? Eu não posso ter a minha opinião, eu não posso falar, não posso ser um pouco mais conservador. Qual é o problema do conservador? Você sabe que uma carne, se não tiver o sal, ela apodrece. Assim como uma sociedade, se não tiver a conserva, o sal, que nós que somos o sal da terra, também vai apodrecer. Aí você quer defender essa ideologia, que está, infelizmente, aí. Tirando a questão, eu não estou falando por isso, estou falando da ideologia no âmbito da moral, tá? Porque tem direita e esquerda na moral, tem direita e esquerda na política, tem direita e esquerda em economia, em várias áreas tem a questão de direita e esquerda. Simbolicamente, vamos dizer assim, porque o termo originalmente eu já falei aqui que depreende-se de uma outra forma, o conceito dele. Para não ficar um vídeo, melhor dizendo, muito comprido. Eu quero dizer para vocês, meus caros, uma coisa muito importante. Procure checar tudo. Porque, de fato, nem tudo que parece é. Gente, criticar a escola sem partido, a escola sem partido é um benefício, meus caros. Só quem viveu em faculdade é que sabe como é isso. Ah, eu tenho uma outra coisa para dizer para vocês, muito grave, que eu vivenciei na escola no início dela. Uma professora, para tentar defender a pauta LGBT, e ela tinha evidência, obviamente, que defendia essa pauta porque tinha filhos envolvidos com isso e que eram, né? Você já sabe o quê. E o problema não é
ser. O problema é ideologicamente ser. Ou seja, ser um ativista dessa causa. E, inclusive, essa professora pegou seu marido com outro homem na cama. E talvez ela ficou chocada, mas defende inclusive o marido. Ela chegou a dizer o absurdo para a gente defender a causa da pauta LGBT, e todo mundo, boa parte dos que estavam na aula, vaiaram ela, dizendo que na Roma Antiga os pais iniciavam com os seus filhos a sua vida sexual. Compreende isso? Na Roma Antiga, os pais iniciavam seus filhos sexualmente, pai copulando com filho, pai, em português claro, transando com filho. E o que ela ensejaria ali? Que aquilo é normal, porque na Roma Antiga já se fazia. Porque tinha até a questão dos eunucos, que poderiam ser essas configurações. E isso é tão lastimável, porque por conta de uma cultura romana, que não me representa, pode ser o romano que representa a Igreja Apostólica Romana, mas não representa o Evangelho, não representa os cristãos, que os verdadeiros cristãos, quando Constantino se converteu, eles não seguiram, de acordo com a doutrina de Constantino, que fez uma miscelânea de todos os meios de ensinos de outras religiões, né? A doutrina de outras religiões, fez um compêndio, e que resistiram e que foram mortos. Só você procurar a história, isso em 300 depois de Cristo. Aí ela queria insinuar isso, porque lá na Roma se fazia, então tem que permitir, porque hoje é normal. Então o incesto homossexual, que essa é a palavra técnica, incesto, a prática sexual entre parentes de gente membro da mesma família, e de uma maneira homossexual é permitida, é isso aí. Vamos, porque se fazia, então vamos respeitar. Como se aquele ato não fosse errado naquela época. Como se aquele ato o apóstolo Paulo não falasse lá em Romanos 1, 18 em diante, a respeito daquilo, que converteram a glória de Deus, que mudaram a glória de Deus, os homens se inflamando uns com os outros, as mulheres invertendo a ordem natural de Deus. Como se não falasse? Se a religião não prega isso, a religião humana, mas a Bíblia Sagrada, que é a religião de Deus, prega. Aí você diz que não tem ideologia nas escolas. É óbvio que tem. Porque, perceba, ela poderia falar isso, não teria problema em ensinar isso. O problema é que ela usou isso como respaldo para querer acentuar, afirmar que a sua ideologia estava certa. Porque existe, então tem que existir. Porque se havia conivência, agora tem que haver. Se havia tolerância. Então como que não há ideologia de esquerda? Só quem não frequentou faculdade. Ou até mesmo quem não tem essa noção, está no ensino médio e não percebe isso. Como que não tem? E será errado se tiver de direita também. Tem que se ouvir de ambos os lados, falar, mas não com esse empenho, essa força, de uma maneira veemente, de uma maneira realmente impactante, a fim de... Qual é o intuito dessa professora? Formar opinião, para que seja de acordo com o seu pensamento. Isso não pode. Você pode lançar o conhecimento seu. E a pessoa, pelo processo emancipatório, vai escolher a ideologia, o pensamento que ela quiser. Não eu dizer, não, porque aconteceu isso, você tem que pensar assim. Esse é o mal do feminismo. Esse é o mal do extremismo da esquerda, das pautas de esquerda. Assim como há o mal do extremismo das pautas de direita. Eu já disse aqui que o bom seria aquilo que tem de bom na esquerda, junto com aquilo que tem de bom na direita, se convergir, se unir. Aí sim nós teríamos aí uma sociedade, um país melhor. Mas isso, da forma como está se configurando, se torna uma utopia, um sonho irrealizável. Então paramos para pensar, meus caros. Examinamos tudo e retemos o bem, guardamos o bem. Pautas de feminismo, pautas de LGBTI, pautas de aborto, isso tudo é contra o Evangelho. E essas ideologias estão aí no viés esquerdista. Assim como no viés de direita existem pautas que são contra o Evangelho. Pautas de opressão, entre aspas, ou de, vamos dizer, militância com fazer guerra, ou defender o armamento. Também é errado.
Mas agora querer, porque eu sou contra, vamos colocar as claras, dá o nome aos bois, só porque eu sou contra o Bolsonaro, vamos dizer assim, entre aspas, hipoteticamente, eu sou contra o Bolsonaro, então eu não vou enxergar nada que tenha de bom no Bolsonaro, até mesmo cristão, se a Bíblia nos propõe exatamente o contrário. Ah, porque eu sou contra o PT, eu sou contra o Lula, hipoteticamente, melhor dizendo, né? Então eu não vou ver nada que exista de bom lá na esquerda. Existe, eu já trouxe aqui, eu disse que o movimento feminista foi bom para a mulher, mas o ruim foi exatamente essa anarquia, esse ativismo. Bem como o movimento de direita também foi bom para colocar as coisas no seu lugar, os pingos nos devidos is, para que de fato nós temos aí ordem e decência. Mas o extremismo autoritário e opressor não é do evangelho. Pensamos, meus caros. Eu não vou mais me estender aqui, porque acho que ficou bem claro, deu para captar bem a mensagem quem nos acompanhou até o final. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Dê o seu like. Se você não deu, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Pense. Não pense de acordo com as ideologias, mas à luz do Evangelho, da Palavra de Deus, que não é nem de direita nem de esquerda. Pense. Quando você em Deus deposita a sua fé,